Bem-vindo, amigos, ao curso de Projeto de Veleiros. Esse livro seria o livro-texto. Ele é um livro que já não é mais reimpresso, mas é considerado uma bíblia por qualquer projetista famoso ou não famoso, projetista de veleiro. É um livro muito acessível, não precisa ser engenheiro para absorver os ensinamentos do livro. Junto com esse, não sendo um livro-texto, mas também um livro bem interessante, seria esse, Aero-Hydrodynamics of Sailing, do Marchage. Me parece que ele também não não está sendo reimpresso. No entanto, esses livros, tanto um como o outro, pode ser comprado na Amazon na forma de livros usados. A maioria desses livros usados estão em perfeito estado. Apesar de eu adotar esse livro como livro-texto, não é necessário você comprar. Se você não quiser, não compre. Não tem problema nenhum. O curso é extremamente completo e será dado sem a necessidade da compra desse livro aí. No entanto, é sempre interessante dar uma lida. São informações, às vezes nem muito a ver com o tema, mas que dão informações sobre o comportamento de barco, etc. Não é necessário, então, comprar o livro. Eu apenas indiquei como livro-texto porque é uma bíblia. Então, mas não é necessário comprar, não é necessário ler. Bom, então vamos começar propriamente disso o nosso curso. O projeto de veleiro ele tem uma característica, como quase todos os outros projetos. A gente parte de algumas premissas, de alguns dados, e à medida que o projeto vai andando e a gente vai pensando nas coisas dentro do barco e as características técnicas do barco, a gente vai tendo que modificá-lo. E isso, na realidade, esse trabalho, ele é normalmente representado por uma chamada espiral de projeto. Veja bem, aqui esse desenho é uma espiral, tá certo? Ela vai convergindo para um ponto aqui, que seria um ponto final. O final do projeto. Quando você vai fazer o projeto, você tem que escolher de boca, comprimento, calado, peso do barco. Você entra no FreeShip, faz o desenho das formas do casco. Aí você começa a trabalhar em cima o passo seguinte, que seria o arranjo, as partes internas do barco, como elas ocupariam esse espaço, etc. Já nessa segunda passada, você pode chegar à conclusão que tem que mudar os valores iniciais. Você tem que ir lá no FreeShip, mudar uma boca, mudar um calado, né? E então, na realidade, você percorreu essa parte aqui, onde está a setinha aqui, você está aqui fazendo o arranjo interno, o arranjo do convés, e você vê que tem que mudar a boca, por exemplo, do barco, botar mais uns 15 centímetros, diminuir um pouquinho, que você pode achar que deva diminuir por causa disso, por causa daquilo. Então, o que você vai fazer? Você não vai fazer esse processo todo aqui de projeto e vai voltar aqui de onde inicialmente você partiu. Não, eu vou aumentar a minha boca em 10 centímetros para poder ficar legal a passagem lá dentro do barco. Então você volta para esse ponto aqui. Aí você vem, desenha no FreeShip
o seu barco, você pega o desenho, coloca as suas coisas, ficou bom. Ah, aí ficou bom? Então você vai vir para cá, para o segundo passo. É projetar a quilha e o leme. Muito bem, projetou a quilha e o leme, você vai pensar agora na vela e na mastreação, né? Aqui ele entraria em arranjo geral, que seria essa parte também de organizar as coisas dentro do barco. Depois, em seguida, você faria o cálculo da hélice, do motor, você projetaria a estrutura do barco, e vamos supor que aqui você chegue à conclusão que você poderia fazer um arranjo melhor da cama, da cozinha, de um determinado armário, para que ele fizesse parte da estrutura do barco, economizando um reforço em fibra ou coisa assim, fazendo com que os móveis sejam elementos estruturais. Então, você pode chegar à conclusão que você deve rearranjar o seu arranjo geral. Então, o que você vai fazer? Você, na realidade, você vai deixar de fazer esse caminho aqui, vai vir aqui no arranjo geral do barco e fazer a modificação do arranjo sem mexer no resto. Você passa daqui do dimensionamento do barco, você passa daqui, não executa nada disso e vem direto para aqui, arranjo geral. Aí você modifica lá o arranjo geral, né? Esse aqui já está feito, para você tá bom, você continua por aqui. Aí você vem aqui, acaba de fazer o seu dimensionamento estrutural, vem aqui para as dimensões da mastreação, calcula o peso, e aqui você vê que, poxa, meu barco está mais pesado do que eu queria, ou meu barco ficou mais leve. Então o que vai acontecer? Você não pode passar para essa parte, que é o cálculo de estabilidade, depende da forma do barco. Aí você vai analisar essa situação de estar mais pesado ou menos pesado e ver o que você vai aumentar ou diminuir dentro das dimensões do barco. Então você vai passar para essa fase sem fazer nada e vai voltar aqui, onde você começa, quando você analisa as dimensões do barco. Então você vai mudar as dimensões do barco, vai voltar por aqui, vai passar, e assim vai. Então, esse vai e vem do projeto, né, que é uma coisa natural, eu acredito que a maioria desses projetos todos tem que fazer isso. Talvez não seja tão assim no cálculo de edifício, porque você tem, as coisas são mais fáceis, mas aqui em barco, em que a gente pode usar os móveis como estrutura, então isso aí já fica mais dentro desse esquema de vai lá, vem cá, volta, refaz, vem e tal. E na realidade, o maior trabalho em projeto de veleiro é desenhar, estabelecer a forma do barco e calcular os parâmetros de hidrostática e estabilidade, que é uma conta que não acaba. E isso o Freeship faz, por isso eu fiz o projeto do Freeship. O projeto do Freeship vou dizer para você que é 70% do caminho andado. 70% do caminho andado. Uma vez estudado a estabilidade, e aqui no caso, nessa área aqui, essa área onde você começa a calcular a estabilidade e os parâmetros hidrostáticos, o que vai acontecer? Você pode chegar à conclusão que vai ter que vir para cá, etc. É a mesma coisa sempre, mas assim funciona o projeto de veleiro. E o Freeship, ele é 70% do trabalho, porque ele calcula tudo,
você muda lá o que você quiser rapidinho. Quando você acabou de escrever o número que você quer, ele já calculou tudo. Essa que é a maravilha do free chip. Mas você tem que saber o que você está fazendo, tá certo? E aqui é que envolve esse tipo de coisa, tá certo? O free chip pode calcular as coisas, mas você tem que analisar o resultado dos cálculos. É isso que nós vamos aprender